Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje o papo é interessante, não? E eu quero começar hoje a nossa conversa perguntando para você que está aí do outro lado, não é? Você é regido por que tempo? Eu gostaria até que você escrevesse. Qual o tempo que te rege? É do relógio? É do celular? É da TV? É dos feriados? Tipo carnaval, Natal, aniversário, férias? Da lua, das fases da lua, do dia, da noite, das estações do ano, das vitórias, dos fracassos, das doenças, das desgraças, das colheitas, semeaduras, ou você é regido pelos planetas, pelo passado, pelo presente ou pelo futuro? Afinal, você é regido por que tempo? Estou muito interessada em saber. Digam-me, escrevam, por favor, nos comentários. Não é? Qual é o tempo que te rege? Vocês estão me ouvindo, é? Nenhuma resposta? Uau! Então, para a gente iniciar a conversa, eu desejo saber de você qual é o tempo que rege você e a sua vida. Diga para mim. Você é regido pelo relógio, pela estação, pela fase da lua, pelo dia, pela noite, pelos aniversários, pelo carnaval? Afinal, qual é o tempo que te rege? Você vive no passado? Você vive no futuro? Porque, afinal de contas, o que é o tempo? Esse tempo, esse novo tempo, o velho tempo, o tempo de fazer e acontecer, o tempo de não fazer nada. Qual é o tempo que te rege? Eu gostaria também de saber de você qual é o símbolo do tempo para você, não é? Qual é o objeto que para você representa o tempo? Conta para mim. Vamos aqui bater um papo. Qual é o objeto que para você identifica o tempo? Então, você não sabe me dizer qual é o objeto? Sei. Então, há várias maneiras da gente pensar o tempo. E para começar esse nosso tempo, eu quero me apresentar. Eu sou Herta Martins, sou psicóloga, sou mandala terapeuta e sou coordenadora da Escola do Círculo, uma escola que pretende disseminar a ideia e a vivência da circularidade, do tempo circular, do tempo de cada um, singular e plural. É esse o trabalho que viemos desenvolvendo, especialmente desde o ano passado, no início da pandemia, quando a questão do tempo foi tão forte. E nós iniciamos, então, os workshops Circuito das Estações, para vivenciarmos e falarmos e compreendermos e entendermos melhor e refletir sobre as estações do ano, o que elas podem nos ensinar para a nossa vida, não é?
e cada estação ela tem um objetivo, ela tem uma lição, ela tem uma aprendizagem. E é isso que fazemos nesses workshops. Eles são teóricos, mas muito mais vivenciais. E a gente trabalha com as mandalas, com os elementos, com poesia, com as cores. É muito interessante e transformador, porque afinal essa é a nossa ideia, disseminar sementes de luz, amor e transformação para todos. Esse é o propósito da Escola do Círculo. E é com esse propósito que eu estou aqui hoje conversando com vocês sobre o tempo. Então, vamos partir dessas duas perguntas iniciais, né? Qual é o tempo que te rege e qual é o objeto que para você você se identifica como o tempo, tá? É o que representa o tempo, né? Então, começando a abordar a questão do tempo, nós vamos falar de todas as civilizações do mundo, né? Especialmente as antigas, porque foi lá que elas iniciaram o pensar do tempo e do espaço. E essa questão do tempo e do espaço é uma questão que sempre interessou, desde os celtas, os egípcios, os gregos, na Mesopotâmia, em todas as civilizações, né? E filósofos e cientistas tentaram definir e medir o tempo. O tempo cronológico, né? Os egípcios foram quem definiram melhor através dos deuses, né? O Cronos, Kairos e o Aion. Então, os egípcios trouxeram 3 definições sobre o tempo para a gente. O Cronos, que é esse tempo cronológico, não é? Medido em horas, em dias. E o melhor representante disso são os relógios, não é? Que é o representante do tempo. É aquele que vai medir todo o tempo. E por isso se fala que Cronos, o tempo Cronos, que é o tempo linear, que é o tempo que tem um começo e um fim, né, nele mesmo, é a tentativa da definição e do homem de dominar o tempo, marcando horas, dias, semanas, meses, anos, e dando a sensação de ciclos, né? Então, janeiro começa o ano, em dezembro tem o Natal e termina o ano com o Ano Novo. E aí se começa outro ano. Mas existem outras propostas de tempo, outras abordagens, né, do tempo. Esse tempo em particular, que é medido, não é, pelas horas, não é? A gente procura no dicionário o Aurélio, e ele diz para a gente que o tempo é medido em horas, meses, anos, período, prazo, duração, intervalo de tempo. E ele diz também que é uma época propícia para algo acontecer, uma época, uma estação, uma fase, uma temporada. Então, veja, são 2 abordagens, né, e conceitos diferentes. E em todos eles, em todas as civilizações, você vai encontrar essa mesma necessidade de definir e de conceituar o tempo e de medir o tempo, na tentativa de dominar a vida, de manipular a vida, de ter uma definição quando começa e quando termina. Só que a vida humana tem um início com o nascimento, não é? E sabemos que vamos morrer um dia, mas não temos o domínio, a autonomia
de dizer que tempo será. E essa é a angústia e a aflição dos humanos em querer saber o dia da morte, o dia que vai terminar. Por isso, criaram esse calendário linear, não é? De definição e marcação do tempo, para poder controlar. Então, veja, esse tempo linear, ele nos desconecta da nossa essência, porque a nossa essência, a nossa natureza, ela não é linear, ela é cíclica. Ela está de acordo com todo o cosmos, com o céu, os astros, os planetas, a natureza, as árvores, as florestas, os rios, as fases da lua, tudo na natureza e no universo é circular. Não é o tempo definido pelo relógio, mas é o tempo se faz calor, se faz frio, se chove, se a lua está crescente, se a lua está cheia, se a lua é nova. São os rios que se enchem, os rios que se esvaziam, de acordo com todo esse movimento circular do nosso planeta e do nosso universo. Então aí a gente introduz uma outra definição de tempo, que é o tempo de Cronos e Aion, que ele fala de um tempo indeterminado. O Kairos é um tempo indeterminado, é algo especial. Quando algo especial acontece, esse tempo é registrado, é o tempo da oportunidade. O Aion vai mais longe, não é? Que fala de um tempo sagrado e eterno, sem muita medida precisa, um tempo da criatividade, onde as horas não passam cronologicamente, e também é associado ao movimento circular dos astros, e que na teologia moderna se diz que é o tempo de Deus. E aí eu pergunto de novo para você, qual é o teu tempo? Você é regido por que tempo? Porque se você anda regido pelo relógio, pelo cronômetro, pelos dias, pelos feriados, você está capturado, porque o Deus Cronos, ele devora os seus filhos. O que significa isso? É uma metáfora, não é? Ele devora os segundos. E como se ele fosse um algoz que corre atrás de você o tempo todo. Está na hora, passou da hora, você está atrasado, você não fez, está faltando. Então, esse é o tempo de Cronos. E a simbologia desse Deus, né? Ele é devorador dos seus filhos. Então, ele devora cada minuto e não volta mais, não é? Já foi, virou passado. E você está sempre correndo para dar conta desse tempo, está sempre atrasado. E com isso, você se torna presa fácil para manipulação. Então, você passa a ser manipulado por esse tempo linear, onde a sua vontade, o seu desejo, aquilo que é bom para você, aquilo que te faz feliz ou não, aquilo que te preenche, que te dá prazer, não importa. O que importa é o tempo. Se você já cumpriu, já fez, já ganhou, já comprou, porque ele trabalha sempre com a falta, está sempre faltando tempo. Veja, esse é o entendimento do tempo que, em sua maioria, vivemos todos. E como estamos inconscientes e como estamos desconectados daquilo que somos verdadeiramente, da nossa natureza, que é sagrada e que é vital, nos tornamos reféns e prisioneiros desse tempo. Eu acho que eu acredito, eu não acho, eu acredito, que esse tempo que vivemos agora é perfeito, é um presente,
para que a gente possa refletir, rever nossos valores e possa rever o nosso tempo. Eu acredito que essa quarentena trouxe muitas coisas, boas mais, mas ela trouxe uma situação muito favorável, que a gente possa conectar de novo com nós mesmos, com o nosso presente, com a nossa consciência, com a nossa essência, aquilo que somos. Então, Cronos e Aion fala isso para gente, que o tempo, o bom tempo, é aquele tempo nosso, aquele tempo que a gente tem vontade, aquele tempo que a gente se sente motivada, aquele tempo que a gente quer ficar quieta, quer se abastecer, se nutrir. É o tempo da natureza, onde você planta uma semente e tem um tempo para nascer. Não fica pronta hoje. Você não planta uma semente e hoje ela já brota e dá fruto. Não é assim. Nós também não somos assim, né? Nós somos empurrados para pensar que é assim, mas não é. Não precisa ser assim, não é? Podemos estar conectados com o cosmos, com o universo, e estarmos no presente mais inteiros, mais conscientes do nosso papel e do que estamos fazendo aqui. Afinal, viemos todos aqui para fazer um mundo melhor. E se o mundo está pior, deve-se a nós mesmos. Então, se tudo está pior, é preciso mudar. E mudar significa mudar a consciência, mudar a mentalidade, mudar a abordagem, o foco, a compreensão, os valores. É mudar. Mudar implica em compromisso. Então é preciso que você se comprometa com a tua essência e com o teu tempo para que a coisa funcione. Não é fácil, mas é possível. Não é possível você se dar esse tempo para refletir e pensar no teu presente. O que ele representa para você? Ele realmente é um presente ou não? É importante que você defina isso para você. Se essa é a época propícia para você estar em movimento ou se aquietar. Se essa é a época para você parar, refletir, se recolher, se nutrir de coisas boas ou não. Se aquilo que você se dá é ruim, não vai dar para ser feliz, né? E quando estamos desconectados daquilo que somos, da nossa essência, quando a gente se distancia disso, não tem como ficar feliz. Não dá. Por quê? Porque para estarmos felizes, precisamos estar conectados com o todo, com o cosmos. Então é preciso que a gente perceba qual é a simbologia, não é? Qual é o símbolo, qual é a conexão que fazemos. O relógio, é muito interessante a gente perceber que no relógio existe o centro do relógio, que é um tempo fixo, que é a eternidade, e dele saem 2 ponteiros que se movem, dando a mobilidade do tempo e também a finitude do tempo. Então, podemos entender que esse tempo é finito, esse tempo tem começo e fim. Meio-dia, na hora que o relógio girar, vai terminar no número 12. Ele não vai continuar no 12, ele vai passar para 1 hora, não é? Então, esse tempo, ele se move, mas ele é finito. Ao contrário do Cronos, é um tempo indeterminado, é um tempo criativo, é um tempo que você vai perceber qual é. Se você parar para se ver, para fazer contato com você. Então você vai perceber, não é? Se nesse momento é o teu tempo de falar ou de calar. Se nesse momento é o tempo de você ir para a rua e estar falando com todo mundo,
Ou é o tempo de você ficar quieta e respeitar o limite? Você vai poder perceber realmente, se você fizer contato com você nesse momento, o que você precisa para estar bem. E um pouco de conhecimento é importante, porque sem conhecimento nós não podemos nos conhecer melhor. Mas só o conhecimento e as informações, que está cheio na internet delas, não é suficiente para você se sentir feliz, realizado. Para você se sentir feliz e realizado, você precisa estar de bem com você. Como alguém pode estar de bem com você se não se cuida direito, não cuida da alimentação, não cuida da tua roupa, do teu corpo, do teu cabelo, não é? Das coisas que podem ser bacanas se você cuidar. Então é preciso cuidado. Para estar presente, você precisa se cuidar. Porque no momento que você se cuida, você está conectado, você está presente, você já não é mais manipulado tão facilmente. Estar presente exige realmente que você esteja inteira aqui e agora, consciente de quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. E esse é o tempo de Cronos. É o tempo em que você está disponível para desfrutar das oportunidades que surgem em todos os sentidos, em todos os temas, em todas as áreas. As oportunidades, elas estão presentes o tempo todo em nossa vida. Mas, na maioria desse tempo, a gente não enxerga, a gente não vê. E aí reclamamos de que, como eu sou infeliz, como só acontece comigo, e quanta coisa ruim. E a gente não percebe quanta coisa boa acontece. E a gente não está vendo. A gente não está conectando. Não é? Eu digo muito para as pessoas que eu faço a paleta cromática, não é? Que são as cores que você traz para essa vida, para realizar o seu propósito, que todos nós chegamos aqui com uma bagagem repleta de tudo que precisamos. Nós recebemos todos os talentos e todas as condições para realizar o nosso talento, o nosso propósito. Mas tudo isso de nada adianta se a gente não conectar. Se não conectarmos todos esses talentos, toda essa vocação, todos os recursos que trazemos, não adianta nada. É que nem você jogar pérola aos porcos, é que nem você jogar ouro abaixo, não é? No abismo. Não vai servir para nada. Olha quanta coisa de valor está indo para o lixo. Então, acredito que esse é o melhor momento para você refletir e pensar sobre isso. Quais são os teus talentos, quais são as suas qualidades, quais são os teus desejos nesse novo tempo. Esse novo tempo é para a gente despertar, para a gente acordar. E esses são verbos da primavera, que inicia todos os ciclos. É quando você coloca a semente na terra para ela brotar. Então é um momento especial, é um momento em que se coloca a semente debaixo da terra, na escuridão, para que ela lá encontre a sua essência, encontre o seu talento, para então romper a terra e brotar, e olhar para o céu. Bonito, né? Então, quando a gente trabalha as estações, a gente trabalha cada verbo de cada estação. E a gente aprende muito. Quem já fez os workshops sabe o quanto a gente aprende e se transforma com cada estação. E o meu convite também a você é esse, de que você venha fazer parte desse nosso círculo, não é? De encantamento, magia,
de conexão com a nossa essência sagrada, para que a gente possa estar mais consciente, mais feliz nessa vida, sabe? Então, a Escola do Círculo, ela tem realizado workshops, né, das estações, o circuito das estações, e temos realizado também workshops das mandalas com os chakras. E eu tenho utilizado o recurso da paleta cromática pessoal, que desenvolvemos a partir dos nossos estudos com as mandalas e todos os símbolos, especialmente as cores. São ferramentas e recursos muito especiais para o nosso autoconhecimento, para irmos além do tempo manipulado, para irmos ao tempo de conexão, que é esse tempo que estamos vivendo agora. Eu acredito que muito há o que falar ainda sobre a questão do tempo, porque é um assunto de infinitas possibilidades, de pensarmos desde a sua definição, não é? A sua abordagem, a sua conexão ou desconexão, além de todos os símbolos e significados, não é? Você já parou para pensar, por exemplo, na ampulheta? É um marcador de tempo, né? Em muitos momentos ele foi cronômetro ou foi relógio, ele marca o tempo. E é interessante observar a ampulheta, que ela tem um gargalo maior para cima e um gargalo maior para baixo. E no meio ela tem um espaço mais apertado, né? Um gargalo pequenininho, para que a areia passe. Então, você veja a dimensão de cima com a dimensão de baixo. E no meio, a gente tem algo que aperta, como uma porta, né? Uma porta que aperta e que só passa devagar a areia. Olha que interessante. Então, se diz que é o superior e o inferior, o céu e a terra, e uma ponte. É que nem os chakras, não é? A ponte é o coronário, é o coração. Tudo está medido pelo coração. E quando a gente fala de coração, né, e essa é a visão espiritual, né, que é a passagem do superior para o inferior, que é do celestial para o terreno, que é o significado místico, que é o significado espiritual da ampulheta, que é um marcador de tempo. A possibilidade de fazer essa conexão. E essa conexão existe dentro de nós. Quando abordamos, quando adentramos, quando conhecemos ou quando damos espaço para o nosso coração, tudo fica melhor, porque a gente conecta o céu com a terra, né? A gente conecta o superior com o inferior, com todas as dimensões que somos, porque não somos uma dimensão só, não somos só matéria, não somos só corpo, somos muito mais que isso, não é? E trabalhar com todas as dimensões implica em trabalhar com o tempo Cronos e Aion, que são tempos fora do tempo, que são tempos em afinidade, afinados com a natureza, com os ciclos do universo, do cosmos, né? E esses ciclos são circulares. E tem hora que a gente anda devagar, e tem hora que a gente anda com pressa, tem hora que a gente corre, tem hora que a gente nada. Então, todas essas possibilidades estão contempladas nesse tempo e nessa conexão, quando a gente está conectado com o nosso coração. A ampulheta é um símbolo, não é? E um instrumento que fala disso, dessa possibilidade de marcar o tempo em conexão com o nosso coração, com o que há de sagrado em nós e o que há de terreno, material na nossa vida, não é? Então veja que essa sabedoria, ela vem muito lá de trás. E se a gente puder olhar um pouquinho, a gente vai perceber
que todas as civilizações falaram disso, do tempo. E do tempo, e criaram rituais para marcar esse tempo, criaram rituais, não para marcar o tempo, desculpa, eles criaram rituais para comemorar, para celebrar cada tempo. É diferente, sabe? É celebrar e comemorar o tempo da colheita, da semeadura, não é? E poder ficar feliz com aquilo que semeou e com aquilo que colheu. E eu pergunto a você, você está feliz com aquilo que você anda semeando e anda colhendo? Porque a gente só pode colher o que a gente semeia. Então, se estamos colhendo algo desagradável, horroroso, é porque a gente está semeando exatamente isso. Então, que tal nesse novo tempo aprendermos a fazer uma semeadura mais consciente, mais inteiros, mais de luz, mais de amor, mais de coração? Não é? Sermos mais solidários, mas especialmente sermos mais amorosos com nós mesmos, né? Isso seria espetacular, hein? Eu ontem assisti um filme que eu já vi diversas vezes, mas ontem eu tive vontade de novo de assistir Avatar, porque é muito impressionante, não é? E ele fala exatamente desses tempos, o Cronos e Kairos, e fala desses mundos, não é? Um mundo completamente desconectado do ser humano, da humanidade, e um outro povo completamente conectado com tudo, com a natureza, não é? Com aquela grande árvore, a grande mãe, Elwaz. Então, são desses dois mundos, dessas duas dimensões que nós estamos falando. E que é muito importante que a gente reflita onde estamos, de que lado estamos, não é? Porque a dualidade não nos deixa inteiros completamente. Para estarmos inteiros, precisamos conectar outras dimensões do nosso ser, que está para além da matéria, que está para além de um corpo físico, mas um corpo psíquico, um corpo mental, um corpo afetivo, um corpo espiritual. Precisamos não só estudar ou compreender, também, mas colocar tudo isso que lemos, aprendemos, estudamos na prática. Fazer esse realmente um novo tempo, um tempo de maior consciência, um tempo de mais luz dentro da gente e fora, um tempo mais feliz, onde realmente possamos ser irmãos, né? Irmãos de jornada. Isso é bacana, não é? Então a Escola do Círculo deseja e tem como propósito realizar esse exercício através de workshops, cursos e da paleta cromática. Se você se sente inspirado, chamado, não é? Ou mesmo querendo saber mais, entre na nossa bio, no Linktree, tem todos os nossos contatos. E ainda quero pedir, não é, algo assim para vocês, que vocês possam entrar no Linktree, no YouTube, não é, e se inscrever no nosso canal. Nós estamos só iniciando, somos crianças ainda nesse mundo digital e estamos precisando de inscrições para a gente poder crescer e poder fazer melhor. Então, se você puder, eu já quero agradecer desde então essa possibilidade, tá? E assim, se você tem alguma pergunta, você pode me escrever, não é? Pela nossa página do Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, Telegram. Estamos em todos esses canais disponíveis para você, porque esse é uma outra vertente da Escola do Círculo. Queremos
poder ter uma relação próxima, uma relação afetiva. Nós visamos criar laços, não é? Laços de troca, de partilha, de crescimento mútuo, para que a gente possa enriquecer a vida de mais luz, de mais amor e ser mais feliz, não é? Isso que a gente propõe. E abordar o tempo implica exatamente nessa reflexão e nessa vivência. Eu quero acreditar que eu tenha trazido algo novo para você refletir, pensar e questionar e procurar. Então, eu agradeço muito a sua presença, a sua participação, a sua escuta e estamos, a equipe toda, disponível para tirar dúvidas, para orientar, para as inscrições também nos nossos workshops e nossas cerimônias ao longo do ano, desse tempo, Kairos. Gratidão, um beijo no seu coração e um bom restinho de semana para você. Um bom tempo. Tchau.